falar alguma coisa aqui, Wander? Na escuta, teste. Opa, teste. Então, bom, para mim é uma honra poder gravar aqui a sua jornada na mentoria do seu alto sucesso, Wander. E a gente vai fazer um bate-papo, exatamente como eu faço com todos os mentorandos quando a gente termina. E esse bate-papo é sempre feito na trilha do sucesso, de habilidades, diálogo e respeito. Então, tudo que eu te perguntar, você pode responder dentro desse contexto. Que é o nosso trivial, mas isso quem está vendo aí tem esse entendimento. Então, vamos lá. Vou fazer uma linha do tempo aqui, tá? Então, primeiro eu gostaria que você se apresentasse. Quem é o Wander, sua profissão, cargo, o que você quiser dizer do Wander, fique super à vontade. Legal, bacana. Bom, eu sou o Wander Pires, sou pai da Gai e do Vicente, esposo da Laís Graciano, engenheiro elétrico. Eu atuo há aproximadamente 15 anos na profissão de engenharia mesmo, para projetos, voltado para segmentação de segurança eletrônica, e atualmente me desenvolvendo para projetos de áudio e vídeo. Eu gosto de esportes, gosto de jogar bola nas horas vagas, de estar com a minha família, de estar com os meus filhos, que me reenergizam, que me dão inspiração para seguir o dia a dia de luta. Basicamente isso. Sou família e um sonhador que gosta de viver coisas boas e estar com pessoas do bem. Muito bem. Dito isso, como era a sua vida antes da mentoria do Alto Sucesso? É uma vida de incertezas, procrastinações, duvidando de mim mesmo, da minha capacidade, do meu desempenho como profissional, do meu desempenho como homem, até para a família, se estava fazendo o correto ou não, sempre me auto-julgando sobre as minhas decisões. Entendi. E pegando esse termo que você já trouxe um pouquinho, né? Você já trouxe bastante, na verdade, mas quais problemas você tinha, assim, que você identificava que, tipo, te atrapalhava na condução antes da mentoria, assim? Insegurança, se estava atuando de uma forma correta com as minhas atuações profissionais, insegurança se o caminho que eu estava percorrendo como um todo, né, desde o do profissional quanto as decisões em cima do que vou prover para minha família é o certo ou não, e sempre procrastinando. Essas indecisões traz insegurança, que automaticamente procrastina, e era uma coisa simples que simplesmente de ir e você fazer, você não sabe o que o outro está pensando. Eu sempre ficava, putz, será que isso é bom? Não, e ficava me auto-sabotando. Você também disse um pouquinho, e a gente não combinou o script aqui, mas como você se sentia com tudo isso? Muitas das vezes num beco sem saída, sem indiretamente, né, por a gente às vezes acaba num modo de defesa de ficar se resguardando, ficar se policiando quanto a esse medo interno de se expor. Eu sou, pelo menos eu me denomino, né, uma pessoa bem reservada, mas pelo contrário, eu tenho entendido, inclusive aprendi muito que com a mentoria do Auto Sucesso, não sou, acabo sendo bem comunicativo, tenho interações com diversas pessoas e acabo sendo uma referência, inclusive, para as pessoas com quais eu me relaciono, mas essas indecisões, esses medos de se expor, ele muitas vezes me deixava num beco sem saída que eu acabava me internalizando, me fechando cada vez mais para o mundo, para as ações com as pessoas, seja em relações em família, amigos, empresa. E isso você sentia que acabava travando o seu potencial? Sim,
com certeza. Porque eu não acreditava no meu potencial, não sabia se o que eu estava entregando era um potencial. Então, ficava incubado, né? Então, muitas das vezes deixando, protelando, postergando coisas simples de se fazer com medo de fazer se está errado, de achar que o próximo poderia julgar se está errado ou não, e automaticamente poderia até estourar um prazo acordado ou estar próximo de estourar e está muito, poderia já estar fazendo uma gestão qualificada das minhas atividades, do meu tempo, e ter entregado com muito tempo antecipado de simplesmente ter entregue, era aquilo, mas esse receio, esse medo, ele ficava segurando ali para o último momento, sempre no último, na última instância. Isso com certeza gerava diversos gatilhos, né? Com certeza. Com certeza. Então, e aí a gente, pelo menos eu, né, que convivi muito tempo com isso, 36 anos e uma boa parte dessa experiência de vida, eu me resguardando, me protegendo de algo que para mim eu me auto-julgava achando que estava errado. Os gatilhos acaba sendo um absurdo, assim, de tipo, de incompetência, né, de não estar fazendo o correto. E aí esses julgamentos atrapalhavam o seu potencial e que na verdade muitas vezes, como a gente vem trocando ideia, muitas vezes você estava entregando com excelência, mas duvidava disso, né? Isso, exatamente. E a gente passou num mundo, né? Passou num momento bem crítico de pandemia, onde o trabalho acabou se tornando mais corriqueiro, de ser híbrido, remoto, e eu pouco tinha no começo da minha carreira na empresa que eu atuo hoje, eu pouco tinha convívio com a minha gestão. Então, eu lembro como se fosse hoje que eu, completamente inseguro, sem saber se estava dando o meu melhor, já me auto-julgando, e dentro dessa experiência com a minha liderança do momento, a gente teve, né, nosso feedback anual, e eu me surpreendi com a forma com qual o meu gestor na época pegou e trouxe tudo diferente, né, do que eu me auto-julgava. Então, eu já estava ali me auto-julgando, nossa, não estou atendendo, acho que não estou sendo produtivo. Ele, não, você tá. Ele não sabia disso, ele me deu um feedback, não, tá bacana a forma como você tá atuando, autogestão e tudo mais, tá atendendo as expectativas que a gente tem dentro da empresa. E pelo contrário, eu lá me auto-sabotando, falando, não, acho que não é isso que eu sirvo. Esse julgamento interno é cruel, na verdade, né? Com certeza. E como a gente está na trilha de sucesso, né, que é verdade, o diálogo e respeito, para quem não conhece essa trilha de sucesso, para quem não conhece a trilha de fracasso, é mentira, ganância e violência, né? A gente fala que é uma estrela, uma trilha para baixo. E pegando essa ótica, eu sempre faço uma pergunta para os meus mentorandos, né? Eu tenho mentorandos que nem você, engenheiro, trabalho numa grande empresa que domina o mercado praticamente no Brasil, né? Em vários segmentos. Porém, eu tenho que te fazer essa pergunta. Como você me conheceu, cara? Se Fantástico. conhecemos até demais, né? Além Por quê, cara? Como assim a do gente conhece demais? excelente profissional que você é, mas de vida. Não à toa que esse ano eu completo 20 anos com a sua irmã. Então, nós construímos uma família, nós somos uma família, e com toda certeza, até emociona, mas eu tenho você como um irmão, assim como tenho o seu pai como meu pai, uma referência, e família, né? Não tem o que dizer. Então, sou grato, inclusive, por você ter me acolhido e, além de tudo que nós já vivemos como família, mas ter me acolhido para me apresentar a mentoria, que é algo que, sem palavras, o que eu evoluí desde quando nós começamos a mentoria como ser humano, e me autoconhecer é algo absurdo. Mas se você continuar aqui, né? Vamos lá. Tentar seguir o script aqui. Não sou ator, então a emoção faz parte, porque é verdade, né? Então, admito que como sua família, né? Como seu cunhado.
ver a sua evolução, né, desde quando você começou a sua vida lá atrás, esses 20 anos, né? Você era um garoto, e eu já era homem já, né? Já tinha passado já dessa fase, que a gente está falando de 20 anos atrás, eu já tenho 44, então eu tinha 24, né? Então eu já era um homem que, graças a Deus, trabalho todo, ali você me conheceu, cuidava de várias fases, na verdade. Então essa pergunta que vai ser próxima aqui, eu acho que vai ser muito legal. Como você se sentiu, ou o que te apoiou a decidir a fazer a mentoria do alto sucesso? Se você Excelente pergunta. Eu sempre fui, ultimamente, né, um tempo, eu mudei praticamente quando os meus maiores presentes de vida chegaram. Então, eu estive muito observando sobre a minha pessoa, sobre o que eu queria de vida, o que eu quero deixar para eles. E eu já estava acompanhando muito desse caso de mentoria, sempre fui um pesquisador de observar as pessoas, todas essas questões, mas não conseguia me observar, né? Não tinha essa chave de ter o domínio sobre mim. E você, já atuando junto com a sua esposa nesse segmento há algum tempo, me fez o convite e eu tinha insegurança, porque, como você falou, né? A gente já se conhece há 20 anos, eu já conheci várias versões do Léo, como você já conheceu várias versões do Vander, e eu tinha o receio se, putz, ele é da minha família, como que eu vou estar ali tratando com ele do meu dia a dia, do meu íntimo, do meu fórum íntimo, que às vezes só minha esposa sabe, né? Então eu tinha essa insegurança. E muito pelo contrário, foi algo surpreendente para mim, de me sentir completamente à vontade, ser, estar sendo sincero, né, de em momento nenhum ter receio do que está trazendo. Então, me senti super à vontade em todos os momentos como fala na trade do sucesso, né, de ser verdadeiro. E isso foi algo que me desbloqueou para seguir a cada sessão, evoluindo, a me engajar, me motivar, me provocar a fazer os nossos altos desafios semanais e ver a evolução que eu estava tendo de uma autoconfiança comigo mesmo. E geralmente eu faço perguntas assim porque outros clientes nem me conhecem, né? Você é algo totalmente peculiar e a próxima pergunta seria assim, né? O que você aprendeu comigo que fez a certeza para você fechar a mentoria do auto sucesso? Isso vai ser legal porque você pode falar do jeito que você quiser, né? E então, o que que você olhou? Que bom que você me conhece várias versões do Léo, né? Então, qual foi esse ponto aí que você falou, não, eu topo fazer uma mentoria e o porquê que você tomou essa decisão? Porque eu falo sempre assim, né? A mentoria do auto sucesso não é para quem escolhe, é para quem decide. Por quê? Se você estiver assistindo aqui por um acaso, cair nesse vídeo aqui, sei lá, se você é uma demandando alguma coisa assim, as pessoas olharem os resultados dos mentorandos, falar, eu quero isso, eu quero esse resultado, eu quero vender mais, que a autoliderança, eu quero ser mais autolíder de mim mesmo, como você trouxe aqui, que você observava, eu quero melhorar meus relacionamentos, quero ser popular, ou o terceiro de vendas, né, que as pessoas acham que venda é vender um produto ou serviço, mas não, é vender uma ideia, é vender uma apresentação. Então, nesse sentido, não adianta você olhar e falar, eu quero o resultado do Vander, da doutora Lidiane, do CEO Israel ou do CEO David, não. Você precisa decidir fazer a mentoria. Então, voltando na pergunta, o que você aprendeu comigo, né, poderia ser, ou o que fez você olhar para mim para decidir que você gostaria e decidir fazer a mentoria comigo? Por que que você decidiu isso com você? Legal. É um mix, né, na decisão, onde, como eu já comentei antes, mas eu já estava, né, me provocando, querendo dar esse salto de desenvolvimento pessoal e profissional. É, e com isso, com as nossas experiências, as nossas vivências, né, como cunhado, em visitas, a gente sempre acabou ficando até poucas horinhas da noite, né, 4, 5, 6 horas da manhã, conversando.
em casal, eu com a sua irmã, você com a sua esposa, e isso sempre, nesses últimos tempos, sempre me veio deixando em alerta o qual era satisfatório. A forma com qual a gente tinha esse bate-papo, essa evolução, então o que você sempre trazia, e sabendo que você está nessa carreira de mentor, está ajudando outras pessoas, veio o convite, né, dessa mesma forma com qual você colocou, que se está preparado, e calhou que eu estava falando exatamente disso. Eu preciso me autodesenvolver, eu preciso, se eu quero dar esse passo de desenvolvimento, esse passo profissional de carreira, eu tenho que me autodesenvolver. E o convite ele veio oportuno, e eu fiquei um pouco ressabiado ali, mas em primeira, já aceitei o primeiro desafio, né? Que nem era a gente ter começado a sessão, mas já foi um primeiro desafio por conta desse relacionamento que temos. E a partir da primeira sessão foi algo surpreendente, que conforme acabava as sessões, eu já estava ansioso para a próxima, para que eu pudesse já ir aprendendo cada vez mais sobre a trade e sobre o meu autodesenvolvimento, porque eu via um resultado muito claro sobre as minhas ações, tanto como marido, como pai e como profissional. Acho que se a gente tivesse combinado, não dá tão certo. Acho que a gente gosta de futebol, seria um bate-bola perfeito, porque aí a próxima pergunta seria: como foi depois que você entrou na mentoria? Então a gente, pegando essa linha do tempo, teve toda essa parte antes, né? E é legal, cara, porque que a gente pode aprofundar nesse sentido, né? Porque como a gente tem muita proximidade, né? E para quem não sabe, a mentoria do sucesso começou com os meus amigos, né, de infância, né? Na verdade, com o meu amigo de infância que me ligou um dia, queria bater um papo comigo, era o Gui. E aí eu falei, beleza. Ele falou, porque eu quero me desenvolver e tal, tudo. E ele me chamou e falou, pô, Léo, você pode dar água do vinho na percepção dele. E eu não percebia isso, né? Porque eu já estava há muito tempo estudando, como você sabe, né? Desenvolvendo, buscando me desenvolver. E aí eu já tinha feito uma certificação de mentor e ele falou, pô, eu queria fazer uma mentoria com você. E aí, beleza, foi ele. E aí depois, um dos meus próximos mentorandos, a mentoranda foi a minha esposa, que na época era minha namorada, né? Então, foi um desafio, né? Só que a gente conseguiu separar muito bem. Na verdade, na quarta sessão deu uma crise lá, deu um problema. Tanto que ela pagou, eu falei, olha, você está desrespeitando o seu mentor e desse jeito não vai continuar. E a gente já morava juntos. Ainda a gente não estava casado, mas a gente já morava juntos. E eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, o alto desafio para você é de ser vice, você até a próxima semana vai continuar. E se você não quiser, a gente termina aqui, o seu dinheiro vai ser devolvido integralmente e tá tudo bem. E aí eu terminei a sessão, ah não, eu falei, é isso. Esse é só o desafio, eu sou seu mentor, você me respeita e acabou. Não com grosseria, mas com a busca da verdade, simplesmente. E aí depois disso, ela voltou na próxima semana, e aí continuei, graças a Deus ela teve o sucesso dela. E é legal a gente trazer esse ponto porque você também tem uma grande proximidade com seu mentor. Quantas horas e horas e dias a gente ficou juntos na casa um do outro, falando sobre esses pontos de autodesenvolvimento de uma forma muito mais. Na verdade, da mesma forma que eu acho que na mentoria, né? Com essa leveza, com essa profundidade, com esse compromisso com a verdade. E aí começou, pegando na linha do tempo, começou o seu auto-sucesso. Porque o auto-sucesso não é do Léo, né? Vocês, como meus mentorandos, não são réplicas minhas, pelo contrário, né? Vocês, dentro do seu contexto. E aí, como foi o início da mentoria para você? Foi algo ótimo para mim, porque ele me trouxe, né, me internalizou. Eu comecei a olhar para dentro, ver coisas que eu já havia vivido lá atrás, e coisas pequenas que às vezes a gente na correria do dia a dia acaba não dando valor, né? Então são pequenas conquistas, né, que acabam acontecendo na evolução da nossa vida, e que a gente às vezes acaba deixando por um fracasso, um erro no meio do caminho, e aí o auto-sabotagem começa a dominar sobre todas essas pequenas qualidades que tem, e que se tornam muito grandes,
em cima dos resultados, né? Então, o início da mentoria para mim foi muito bacana porque eu consegui me desprender, consegui desvincular do pré-conceito que eu tinha em relação a, putz, será que eu vou ficar tranquilo numa mentoria com meu cunhado, que me conhece há 20 anos, para simplesmente falar de tudo, sem distinção, desde muito profissional do que nós tratamos ao longo do tempo, desde relacionamento, coisas íntimas da nossa vida, da nossa família, né? E isso me deu uma confiança de sentir que nós estávamos nos reunindo nesses momentos para simplesmente eu me autodesenvolver e principalmente colocando a verdade acima de tudo. Mesmo que ela não seja a minha ou a sua, mas que seja a verdade soberana de Deus. Maravilhoso. E nesse caminho, como você foi se sentindo nas sessões? Eu fui, eu fui me deparando com algumas pegadinhas no meio do caminho, né? Mas isso foi me trazendo uma confiança, resultados, até que normalmente eu já me auto-sabotava, não estava esperando, né? Mas resultados que ficaram mais nítidos, ficaram claros, porque com essa autoconfiança eu estava produzindo melhor, eu estava deixando de procrastinar, eu estava desempenhando a minha naturalidade que eu já vinha desempenhando, mas eu me auto-sabotava como não enxergando que eu entregava tudo isso é, dentro das minhas atividades, né? Então foi me dando, me fomentando essa qualidade que eu não enxergava e não tinha como uma clareza para mim. Bom, antes de falar dos resultados e tudo mais, eu gosto de tratar, porque a gente sempre trata na mentoria, a gente não trata hipóteses, né? A gente não trata conceitualizações vãs. A gente trabalha o contexto, eu trabalho o contexto do mentorando, então a gente sempre traz elementos reais, né? Porque com conhecimento que a gente troca na mentoria, saem os altos desafios e os pontos de observação, insight que tiveram durante a sessão, e até a próxima, com a prática, então, conhecimento com prática gera sabedoria de vocês, como mentorandos, né? E só que muitas vezes a realidade ela não é só frutos doces, né? Às vezes ela vem frutos amargos. Então, quais foram as suas dificuldades até durante a mentoria? Porque eu, como mentor, mesmo a gente tendo essa relação de família, eu estava como seu mentor. Então, meu foco era em te lapidar. Então, você teve dificuldades durante a mentoria? Você errou algum ponto? Quais foram? Se você tiver, fica à vontade para comentar. Claro. Até de entendimento, né? Porque, como você comentou, às vezes a interpretação, como até eu falei antes, né? Às vezes a minha verdade que eu estou refletindo, ela não seja uma verdade para o próximo, né? Então, eu tive em alguns momentos uma dificuldade, assim, de tipo, de entender e fazer essa separação de que o que estava sendo trazido para mim, essa autoprovocação, esse autodesenvolvimento do que eu preciso evoluir, para mim não estava claro. Até que eu lembro que teve uma sessão que a gente ficou no ranca-rabo ali do que é, e como que vai ser isso, aquilo, aquilo. Aí me deu um estalo e falei, putz, é verdade, eu não estava observando nesse contexto, eu estava simplesmente com os olhos só para o que eu achava que era, mas não estava entendendo o contexto que você estava me passando de uma clareza muito maior, né? Mas, pelo contrário, só foi esse momento que eu tive mais, assim, de, tipo, uma incerteza, né? Porque, como eu falei, para mim, eu declarei como as sessões, conforme elas foram evoluindo, uma autoconfiança que me dava, que eu estava me sentindo cada vez mais à vontade com o que eu estava atingindo no dia a dia. Os resultados, eles acabaram parecendo de uma forma que para mim era inesperada, né? Mas o universo já estava conspirando, as coisas já estavam acontecendo, só que eu não dava esse valor que já era merecido. E falando desses resultados, né? Eu ia te perguntar, quais foram os seus primeiros resultados? E você já trouxe um que, cara, é muito impactante, porque
Autoconfiança é algo, para mim, um resultado gigantesco, né? E a humanidade busca isso, né? Então, fica à vontade para falar dos seus primeiros resultados. Inclusive, se quiser começar a ter isso de novo, fica super à vontade. Então, você exatamente seguiu o script. Quais foram os seus primeiros resultados? Sim, a autoconfiança, essa acho que o primeiro foi o carro-chefe para evoluir. Essa é uma grande conquista desse momento, né? Porque está sendo gravado e estamos a praticamente quase 35 minutos e em vários momentos eu já esqueci que estava sendo gravado. Eu sempre me denominei como uma pessoa com dificuldade de falar, principalmente ao público, mesmo que não esteja diretamente falando para o público, né? Tô falando para a tela, mas que isso possa ser lá na frente, então eu já poderia estar me autobloqueando aqui, falando, não, mas isso pode ser publicado. Então, para mim, isso sim é uma conquista de estar à vontade, falando a verdade, de estar falando sobre a minha pessoa, sobre o meu autodesenvolvimento. É, e, e aí, ao longo do tempo, também profissionalmente, tive uma promoção de cargo, de responsabilidades que eu já estava buscando, algo que eu também não estava esperando tão rápido, é, que isso acarreta em, como que posso dizer, em evolução profissional, em desempenho do que eu já estava construindo, das sessões do autossucesso, do autodesenvolvimento, pela questão de que estava tendo o que eu trouxe lá atrás, que foi o primeiro, a autoconfiança. Então as coisas começaram a fluir, começaram a acontecer naturalmente com a autoconfiança e o resultado ele apareceu para mim como uma pessoa mais tranquila, melhor, natural. É isso. É aquela história, né? A mente ela é interessante quando a gente lembra que a gente está gravando e dá uma travada, né? Por isso que esse Sim, bate-papo a gente faz na trilha do sucesso, porque a gente está como se fosse na. Claro que não como se na sessão, né? Porque é um pouquinho diferente, né? Lá a gente vai no ponto cirúrgico, mas aqui é uma troca exatamente como se a gente fizesse nos bastidores do autossucesso, digamos assim, né? E resultados, como você trouxe, né? Paz, tranquilidade, poder ser você. Parece simples, né? Mas é o quinto do jogo, na verdade. com certeza. É porque aquela autopressão, autocobrança, quando a gente consegue ser a gente, parece que uma panela de pressão que saiu toda a pressão, né? E fique à vontade para dizer quais foram mais os seus mais resultados. Ou não, vamos falar assim, ó. Tem uma segunda pergunta aqui. Qual sua primeira vitória? Porque resultados é uma coisa e primeira vitória pode ser diferente. Ou também é o mesmo, mas é o seu auto-sucesso, a sua jornada. Então, qual foi sua Sim. primeira vitória? Foi enxergar lá atrás, onde eu comecei desde de pequeno, a pessoa que eu sou, que já é desde, né, da natureza, desde quando eu nasci, então tenho as minhas características, eu tenho os meus princípios, meus ensinamentos que vieram dos meus pais, da vida, e é algo que desde pequeno eu já trabalhava, já buscava resultados, já tinha algumas posições de liderança, mesmo na época de escola, sendo líder de classe, sendo a referência para as pessoas, e ao longo do caminho eu fui perdendo isso, perdendo essa noção das pequenas conquistas que ao longo da vida eu fui conquistando, fui tendo e me fechando. Então, esse me fechando, esse me afastando de mim, a mentoria ela me trouxe de volta. Quando eu pude me reconectar comigo mesmo, olhar para dentro e ver os pequenos passos desde lá de trás e o que eu venho conquistando dia a dia. Sou abençoado, né, pela minha vida, pelas minhas conquistas. Realmente, resultados exponenciais, né? Com certeza. Ver atrás de você lá atrás e ver tudo isso, né? Então, para mim, isso fica muito feliz, né? Fico feliz de você poder voltar para sua essência, digamos assim, né? E
bom, e qual você vê que foi uma grande vitória? Então teve essa primeira vitória, e qual foi a grande vitória? A grande vitória é eu estar sendo essa pessoa mais eu, mais tranquila, com essa autoconfiança de se relacionar com as demais pessoas, diversas pessoas com qual eu já me relaciono no dia a dia, de ter a coragem de estar aqui fazendo essa gravação do meu autossucesso, do meu autodesenvolvimento. Parece bobo, mas para mim isso são grandes conquistas, porque até em uma das sessões eu comentei, falei, putz, eu tenho como, tipo, para apresentação ali, para uma reunião, para várias pessoas, eu travar e me desconectar, não saber ali, tipo, falar, putz, o que eu tô falando, né? E acabar em automático só tá correndo ali uma fala de forma qualquer para acabar o mais rápido possível para sair ali do foco principal. Então, ser a pessoa que eu estou sendo, como eu falei, ser uma referência para os meus pequenos, para os meus filhos, ser uma referência para as pessoas de uma pessoa boa, de uma pessoa com boas virtudes. E como está sendo essa vitória no profissional? No profissional, está sendo ótimo, porque eu tenho, Além da promoção, claro, mas como está sendo sim, no dia a dia, né? o dia a dia de estar provocando, inclusive, essa minha autoliderança, né? O meu caminho, a minha ambição, ela ainda não foi atingida, eu tenho ambições maiores, e essa autoconfiança, esse meu autodesenvolvimento, ele tem me preparado para que eu possa, com mais desenvolvimento profissional, com mais aplicação de tudo que eu tenho provocado sendo eu mesmo, com a minha capacidade técnica, com a minha desenvoltura, de atingir essa liderança que eu tenho almejado profissionalmente. Muito bom. E como está sendo, né, um dos pilares, né, do autossucesso, você já acabou de falar da autoliderança. Depois da autoliderança, abre um potencial exponencial de relacionamento. E como estão seus relacionamentos no âmbito profissional? Porque você falou, pô, antes era fechado e apresentar, e agora? Como é que tá isso? O apresentar eu ainda estou ali construindo, né? Então ele é uma etapa de cada vez. Porém, o meu relacionamento interpessoal com as pessoas tem melhorado demais. Estou também numa posição que acaba sendo provocado a estar me relacionando com mais áreas, e isso tem fluído, tem acontecido de uma forma bacana, onde eu não fico mais receoso putz, eu preciso tratar com pessoa X, Y ou Z, e devido a essa autoconfiança, devido a esse desenvolvimento que tive com as sessões, né? Mas, né, em questão da apresentação, de estar ali no público para mais de 30, 40, 50 pessoas, é algo que eu ainda preciso de um novo desafio prático, né, para um próximo momento aí, para ver como que eu iria me sair. Beleza, mas o mais importante de tudo isso, né, é você poder olhar para a sua essência e ver que ela agora está acontecendo, né? Sim, Por exemplo, assim, né, aí um outro pilar também que eu queria ver em vendas, que abre o outro pilar de vendas e como as pessoas acreditam que vender é trocar, é vender o serviço, o produto, mas vender é muito mais profundo e mais simples. O que é simples é desafiador. É igual ao sucesso. A gente fala assim, ó, o que a gente passa na sessão é simples, concorda ou não? Você sim, como mentorante é mais fácil falar, mas às vezes para colocar no dia a dia não é fácil. Você fala, pô, Léo, mas como é que você está? Você está falando contra o seu produto? Não, a gente trabalha com a realidade. Só que a partir do momento que você decide e coloca os altos desafios, é uma curva exponencial, né? E como que está esse seu lado de vender as suas ideias, vender as coisas, porque não precisa dizer a empresa que você trabalha, mas você trabalha numa posição muito estratégica, né? Que tem que falar sim, com o público interno, externo, stakeholders, governo. Se você quiser falar o cargo, mas não precisa falar da empresa, né? Porque ela não está patrocinando, então não precisa falar. Fala aí o que você faz. sim, sim, exatamente. Qual é o seu cargo e como é a sua complexidade, né? Exatamente. A minha posição eu acabo tendo todas essas relações mesmo, tanto internamente quanto externa, onde nós somos estratégicos, né, até para levar um produto que a maioria dos nossos
dos seres humanos usam, né? Os nossos clientes, eles acabam utilizando, que é a mobilidade, é o transporte, né? Então, uma empresa de infraestrutura de transporte no Brasil, né? E a gente, inclusive, temos algumas outras unidades fora do Brasil. E como eu até já mencionei dentro da mentoria, né? O que me engaja, o que me provoca a trabalhar e ser o melhor, que eu já faço isso ao longo da minha vida, mas é saber o quanto nós impactamos na vida do nosso cliente final, o quanto nós impactamos na vida das pessoas. Então, a capacidade técnica, a qualidade do meu trabalho, do que ela precisa ser entregue lá na frente, eu vou impactar a vida do ser humano que está pegando um trem, que está pegando um metrô, que está pegando as nossas rodovias que nós operamos. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande com a sociedade. E isso, com a mentoria, tem me ajudado demais por conta dessas relações, por conta dessa necessidade de estar me desenvolvendo até para estar tratando estrategicamente com essas pessoas, desde os nossos fornecedores ao nosso cliente final, ao governo, às pessoas que consomem o nosso produto, né? E isso tem me ajudado, tem me dado com essa autoconfiança, eu tenho tratado de uma forma mais fluida com as pessoas para mostrar a importância dos projetos com o qual a gente toca aqui e o que ele leva de valor para a sociedade, o que ele leva de valor para nossas operações, né? Então, qual é a importância que tudo que nós fazemos aqui atrás, né, do backstage da empresa, o qual impacta lá na frente para o nosso cliente que está usufruindo dos nossos projetos, das nossas entregas. Quer dizer, então agora tem um potencial de vendas muito mais pautado na verdade, como você falou, né? E aí a venda acontece naturalmente, porque tudo isso que você faz é interlocução de vendas, né? Sim, eu estou vendendo ideias, estou projetando, estou consolidando tecnologia. A gente busca a tecnologia, busca o conhecimento da tecnologia e a gente vende dentro de casa que essa tecnologia, que tudo isso que está acontecendo no mundo possa impactar lá na frente para a nossa operação, para que ela seja de uma forma eficaz e que automaticamente impacte o nosso cliente que está consumindo tudo isso de uma forma eficaz também, né, eficiente, para que ele acaba usufruindo de todos esses benefícios. Quer dizer, né? Como é legal, né? Então quer dizer que o seu autossucesso, que é autoliderança, relacionamento e vendas, tá impactando de repente até quem tá assistindo isso aqui nem sabe, né? Com certeza. Que legal, cara. É, e quais foram os benefícios do autossucesso em outras partes da sua vida que você vê? Até mesmo a forma de conduzir os meus momentos em família, de estar mais próximo, como eu comentei, né? Como há pouco tempo a gente teve a chegada dos nossos filhos, mas a gente acabou se internalizando mesmo como família, como prioridade, mas que também não temos que simplesmente se afastar de tudo, então aproveitar 100% quando estamos com os demais familiares, os amigos. Então hoje nós estamos mais distantes de tudo que nós vivemos a vida toda, praticamente, a uns 60, 70 quilômetros, é pouco tempo, mas esse pouco tempo, ele, querendo ou não, ele tem uma significativa distância para que a gente conviva no dia a dia com as pessoas que são os nossos. Então, quando nós estamos presentes, eu tenho me, me deixado viver com muita mais precisão aquele momento, dado mais de mim, dada a importância de estar com as pessoas que fazem importância para a nossa vida. Né? Então, tem me ajudado também nesse meio, porque, como eu falei, ao me fechar, não só profissional, mas eu me fechei também para os amigos, eu me fechei também para a vida, para a família, entendeu? Porque eu estava passando por um momento complicado que eu não entendia algumas coisas e que eu estava praticamente julgando o universo como se o problema fosse no universo, mas o problema na verdade estava acontecendo dentro de mim. E sentir essa mudança de dentro para fora, como é para você?
Hoje acaba sendo simples, né? Simples, natural, porque estou sendo eu. Não preciso, eu vou precisar agora me posicionar de uma forma para agradar o próximo. Não, estou sendo eu, as pessoas elas já gostavam de mim ou em algum momento não estavam gostando da minha postura, mas eu estou sendo eu para mim, estou dando o meu melhor profissionalmente, estou dando o meu melhor como família, como amigo e para mim, primeiramente para mim, eu me agradar, eu estar preparando para mim, e como a gente fala no Auto Sucesso, né? É para mim, para Deus e para minha esposa, para minha família. E isso já me preenche. Maravilhoso, cara. Quer dizer, é a forma de se relacionar do auto-sucesso, né? Vem de Deus, vem pra gente e aí a gente dá o melhor pro outro. Fantástico, cara. E, bom, você já falou, tem até uma pergunta aqui, os resultados exponenciais da sua vida, mas eu acredito que você já falou. Mas tem algum outro resultado que parece ser simples, mas você vê que é muito importante de citar aqui? Para quem de repente está assistindo esse vídeo e está de repente passando por um momento que pode ser dentro do seu contexto, né? Porque o auto-sucesso no contexto de cada pessoa, cada profissional, né? Então, geralmente eu trabalho com empresários, empreendedores, líderes como você, né? Que decidiram ir para outro nível, né? Então, se quiser falar de um resultado exponencial aí, fica à vontade. A Claro. jornada é sua. Eu acho que nesse contexto, o que eu tive de bons resultados, e é uma dica até para as pessoas que possam estar se decidindo se vão fazer uma mentoria de alto sucesso, se entregar 100% para a mentoria, sem as crenças, né, sem os receios que tinham lá atrás. Eu tinha muito receio, eu tinha insegurança de ser com o Leonardo, porque, como comentei, né, as nossas fases de vida, muitas vezes o Leonardo que aconteceu lá atrás evoluiu demais, também é uma pessoa que hoje ele simplesmente deixou tudo e é uma outra pessoa, mas eu tinha receio se era aquele Leonardo de lá de trás ou se é o Leonardo de hoje. E eu me entreguei, nesse me entregar, eu obtive resultados que não esperava, porque não sabia que era comigo mesmo o grande problema. Então, quando eu tratava até no meu íntimo de estar fazendo um auto sucesso e aí eu me autoprovocava perguntando, falando, pô, mas eu estou tratando com a verdade, estou sendo verdadeiro na trade. E quando eu buscava a verdade, a gente, em algumas sessões, brincou várias vezes que como que é? Esqueci o nome que a gente fala do. Não é nem o ego, né? Ai, O nome do ego sumiu, ele não quer aparecer, tá com vergonha. eu lembro. Porque cada um, a gente dá Eu, um nome às vezes pro ego, né? Então o ego às é, vezes não quer aparecer. os desafios era brincalhão, né? Eu falava que como Ah, quando a gente fala do divino, né? Que o o divino é Divina, brincalhão. Divina é brincalhão. A gente fazia, eu já passei por na semana ter a sessão e não conseguia ali focar, olhar, falar assim, qual que é a minha atividade, minha coisa, e o Divino ele vinha brincalhão e acontecia coisas na semana profissional, de vida, onde estava aplicando a minha tarefa semanal. E por quê? Porque está tratando da vida, está tratando da gente. E como eu estava me entregando para tudo isso, eu estava evoluindo no dia a dia com a mentoria indiretamente, sem nem mesmo perceber, e fazer a prática de falar assim, tem aquela obrigação ali da aula, né? E você acredita que a mentoria do auto-sucesso é para quem? Acho que eu nunca fiz essa pergunta. Você acredita que é para quem a mentoria do auto-sucesso? Legal. Eu acho que é para todas as pessoas, porque a mentoria, ela, quando a gente fala, né, do autossucesso, ela também não está só vinculada à questão do autossucesso, de ser de liderança, de ambição, de várias coisas voltadas para o financeiro, para o dinheiro. Simplesmente para se reconectar conosco,
Então, às vezes a gente pode ter tudo e não ter nada de não estar reconectado com a gente mesmo. Então, eu tenho todo o poder, eu tenho todo o dinheiro, mas eu não estou reconectado comigo. Às vezes não tenho uma boa relação com os meus familiares, às vezes não tenho uma boa relação comigo, consigo mesmo. Então, eu acho que a mentoria é para todos os seres humanos que tenham a coragem e a disposição de se mergulhar nessa mentoria, nessa disposição de que é se reconectar consigo, de internalizar, de ver todos os seus valores, também de ver aonde errou para poder corrigir. Então, acho que todas as pessoas poderiam, como eu já fiz terapia, uma, duas sessões, eu falo que todas as pessoas deveriam fazer terapia, eu falo que todas as pessoas deveriam fazer uma mentoria de se colocar à disposição de olhar para si e falar, para que eu preciso disso? Não é só toda essa autoliderança, toda a ambição que a gente busca, a ganância que a gente busca provinda de autossucesso, né? Mas de si mesmo, de se conectar com a própria pessoa. E aí é aquela história, né? Aí é a tríade do fracasso, que é mentira, ganância e violência, ela dissipa. Você vive a verdade, diálogo e respeito, e aí abre o potencial para você viver a sua essência, é isso? E aí é aquela Exatamente. história, agora não precisa de máscaras, né? Você pode estar em todos os lugares sendo um Wander, é isso? Exatamente. Muito bom, cara. E tem mais alguma coisa que a gente poderia falar que faria todo sentido para sua jornada de sucesso que vem aí na sua cabeça? Dar continuidade, né? Como você falou. Então, não é só por estar como na vida, né? Ao longo da vida, quando nós começamos lá a mentoria, o porquê que eu estava no cubículo fechado e não enxergava, não fazia o exercício de olhar para mim, para minhas pequenas conquistas. Então, é sempre dar esse novo input de falar assim, por que você chegou até aqui? Quais são as suas vitórias? E sempre se reconectar quando se sentir perdido. Então, essa continuidade ela precisa ser feita porque a partir do momento que você se desvirtuar, você pode simplesmente, sem perceber, estar novamente no cubículo, estar novamente na mesma situação que poderia estar antes, no meu caso, da mentoria. E aí, agora eu vou encerrar a mentoria, ó, a caminhada aqui, né, da sua gravação. Quero te agradecer, seu cunhado, seu mentor, principalmente aqui nesse contexto, que aqui da mentoria eu sou como seu mentor. Agradeço pela sua confiança e fico muito feliz de ver todas as suas conquistas do sucesso. E aí, provavelmente você vai ir para outro ciclo, né? Como os outros mentorandos também continuam os outros ciclos. E quem estiver vendo esse vídeo aí, que uma parte muito importante do que você falou, ela parece ser simples, mas você falou aqui que as pessoas possam ter coragem para fazer. A mentoria começou na minha história, quando eu tive coragem de olhar por que eu era daquele jeito que você conhece muito bem, né? Como era de todos os outros que estão mais próximos, viram que eu decidi, então decida por você tudo que vai ver, né? E se dê a oportunidade, porque o alto sucesso é para todo mundo que decida seguir o alto sucesso. Legal. Eu agradeço também toda a jornada. Inicialmente eu não imaginava o tipo de aventura que iríamos viver e eu estou imensamente grato pelo que me proporcionou, por ter chego onde chegou, os resultados que eu obtive como pessoa, e vamos adiante. Isso aí. E aquela história, ganância é ruim, mas a ambição é boa. Então, teve resultados de autoliderança, teve resultados de relacionamento, teve abundância profissional em vendas e tudo mais aí, com cargo e tudo mais. Então, meus parabéns, Wander. Vou Tudo encerrar bem. aqui.